Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Graça e paz, que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a sua vida. Eu quero agradecer por você estar assistindo mais um programa Restaurando Vidas. Que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração e trazer enriquecimento para a sua vida, trazer esperança para você e para toda a sua família. É muito bom nós estarmos diante da palavra do Senhor. Eu quero ler um versículo que se encontra em Provérbios capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. As pessoas hoje saem atropelando tudo, talvez atropelando todos para conquistar, para ajuntar, para ter ali um tesouro aqui nessa terra, mas muitas vezes elas conseguem adquirir isso de maneira errada e trazem grandes problemas sobre a sua vida. Quase sempre o correr desesperadamente é ruim, prejudicial até mesmo para a saúde. Agora, o que diz a palavra? Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o muito. Olha que grande palavra de Deus, onde há inquietação. Como está a sua vida? Será que vale a pena você perder a sua saúde por dinheiro? Será que vale a pena você querer passar por cima das pessoas por dinheiro? Você talvez não tenha tido tempo mais de tomar uma refeição com a sua família. Você não tem tido tempo de vir à praça com a sua família. Poços de Caldas tem tantos lugares bonitos para você contemplar a glória do Senhor com a sua família. E eu quero dizer a você, não corra tanto. A nossa vida aqui é muito rápida. Experimente servir a Deus em todas as coisas e você vai ver que o seu coração vai ficar alegre e o seu convívio familiar vai ser cheio de bênçãos, em nome de Jesus. Eu quero conversar com o André, esta segunda parte da entrevista. O André agora vai passar por lutos e ele vai ter que se firmar mais uma vez no Senhor. Vamos então à segunda parte da entrevista com o André Nascimento Júnior. Mais uma vez eu recebo no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, André Nascimento Júnior. A paz do Senhor Jesus. A paz. Irmão, semana passada o senhor contou do começo da sua vida lá no Rio de Janeiro, né? Muito novo foi para o Rio de Janeiro, viveu uma vida assim, muito disciplinada nos caminhos do Senhor, o culto doméstico sempre presente na sua casa, a instrução bíblica preservada, e no exército o senhor passa um momento difícil, o senhor quis conhecer o que tinha do outro lado do mundo, o senhor pegou uma pessoa ali que usava de um poder excessivo sobre a sua vida, e você chegou até a pensar em tirar a sua vida, né, para evitar o sofrimento. Mas naquele dia você resolveu fazer uma última oração. Senhor, se o Senhor me libertar, se o Senhor me livrar da situação, eu vou te servir pelo resto da minha vida e nunca mais vou te abandonar. Foi uma oração até ousada, né? Certeza. Que a pessoa pode até não compreender, mas foi algo do seu coração. Foi um grito da sua alma, né? Foi. E depois disso você sai do exército e agora eu quero falar. Como é que começa a sua vida agora fora do exército? Como é que você começa a ver o mundo? Como é que você começa a agir dentro da igreja, fora da igreja? Depois que acabou o exército, né, passou um tempo, como eu falei no último programa, eu conheci uma líder de teatro e foi quando ela me apresentou o teatro para mim e comecei a trabalhar com teatro. Fui para as favelas do Rio de Janeiro, falar de Jesus para traficante. E falei, sempre lembrando, eu fiz uma promessa a Deus naquele dia, porque na hora do desespero a gente promete tudo, né? Mundos e fundos. Mas eu falei, não, eu vou cumprir a minha promessa. E foi quando apresentaram, eu lembro até um tempo que houve, que eu fui numa favela no Rio de Janeiro, numa escola, lá chama CIEP, né? Uma escola do governo. E foi quando a gente ia apresentar uma peça, tudo muito escuro, e os traficantes não queriam que a gente apresentasse uma peça ali naquele local. E falaram, aqui eles não entram. E a gente
tem hora que fala assim, não, eu vou entrar porque Deus está comigo. Não, tem que saber se Deus também tem algum propósito nisso. Se Ele quer, Deus... Paulo foi impedido, né, de fazer algumas viagens e Deus depois mostrou por quê. Isso, aí nós fomos lá. E foi quando eu apresentava uma peça chamada Um Sonho Diferente, onde eu era um rapaz drogado e depois, no final, eu morria, né? Mas acabei conhecendo Jesus naquela peça ali. Aí, quando uma vez eu estava falando de Jesus e eu apresentava essa peça, o Zinho, eu só vi uma arma brilhando, assim, lá de trás, vai aquela coisa brilhando. E depois, quando acabou a peça, a líder de teatro falou, André, todos os traficantes que falavam que nós não entraríamos aqui, se dobraram e aceitaram Jesus. Amém. E dali para frente foi continuando. Então quer dizer que o poder de Deus emanou ali, o Espírito Santo mudou o pensamento daquele povo todo e aquele povo começou a servir a Deus. Servir, se converter. E quando a gente fala de traficante, as pessoas que estão aqui no interior, em Poços de Caldas, pensam que o traficante é aquele que leva aquele pino de cocaína no carro. Lá é diferente, né? O negócio lá é forte. Não, lá no Rio é como infelizmente está acontecendo. Já foi cidade maravilhosa, não é, né? Mas é bem difícil. Você tem que ter mesmo para fazer um trabalho desse dentro do tráfico. Você tem que pedir permissão lá ao tráfico para que você entre naquela favela. Sabia se é do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando. Então quer dizer que vocês começaram a ampliar esse teatro, falando do amor de Jesus. E como é que você conheceu sua esposa? Eu conheci a Daniele, né? Eu conheci, ela estava com 17 anos, né? Eu já tinha acabado de sair do exército, conheci ela no teatro. Então o teatro foi... Deus já foi trabalhando ali já. Já foi, olha, como ele viu verdade naquela minha oração. Ele sabia, Deus é onisciente. Ele sabe quando a gente tem algo jogado para fora ou algo que vem de dentro e é algo verdadeiro mesmo. Então ali eu conheci a Daniele, trabalhando no teatro por muitos anos. E vocês se casaram depois de quanto tempo? Nós se casamos no ano de 2000. 2000. Nos casamos, depois praticamente 9 anos tivemos o Nicolas, aí tivemos o Nicolas em Poços de Caldas já. O Nicolas já aqui em Poços. Por que escolheram Poços de Caldas? A Poços de Caldas é uma cidade assim, maravilhosa. Eu falo que no momento foi um rompante. Eu falei, chega da violência do Rio de Janeiro. Chega, eu quero para uma cidade tranquila e calma. Mais calma. E depois do Nicolas, vocês tiveram algumas experiências difíceis. Teve. Porque as pessoas pregam hoje também, que eu não vejo na Bíblia, não vejo nenhum fundamento bíblico, vai para Jesus que a tua vida vai ficar boa. Dinheiro, saúde, tudo vai ficar certinho. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permite algumas coisas na nossa vida. Tudo isso para crescimento, para edificação da família e para louvor da glória dEle. Qual foi o primeiro momento difícil que você passou depois do Nicolas? Depois do Nicolas, minha esposa, ela com tempo depois, nós organizamos nossa vida e falamos, vamos ter outro filho. Aí, com 2 meses de gravidez, morreu. Aí, depois, deixamos para lá, falamos, agora vamos tentar ter um outro. Quando a gente foi tentar ter o Arthur. E com poucos meses de vida, o médico já falou, ele não vai viver. Ele não vai aguentar. Mas a gente falou, vamos orar. Falou que não é só orar, a Bíblia não fala que é só orar, fé e tudo certo, é só isso, a receita é simples, mas tem coisas que Deus deixa que aconteça por experiência, eu entendo essa experiência de Deus, mas o que aconteceu? Quando chegou a 8 meses, quase 9 meses, faltava acho que 15 dias para ele nascer, eu não lembro o certo, o Arthur faleceu, o quarto todo pronto, eu tinha comprado tudo à vista, e de repente eu estava no carro, minha esposa bateu assim, a gente estava num hospital aqui, numa clínica, e ela falou, vem cá. E eu estava no carro, então ela estava lá em cima. Quando eu olhei assim a cara dela, eu falei, aconteceu alguma coisa. Você já viu que o semblante dela contava alguma coisa? Quando ela chegou, falou só a palavra, não esqueço até hoje. Arthur não estava mais com a gente. Aquilo foi uma facada no meu coração. Desmanchou no momento. Foi, mas o homem sempre tem que mostrar que é mais forte. Falei, não, eu vou segurar a rédea. Eu sou o chefe dessa família. E eu deixei ela chorar, e eu não chorava. Eu falei, será que eu virei um homem duro? Será que aquele exército lá de trás me deixou um homem duro? Será que aquele tapa na cara ficou meio... Então, mas foi muito difícil. A gente cristão tem hora que não entende coisa. Fala, não, gente, é orar, fé, só isso. Deus tem que resolver. Deus tem que resolver, não falar do meu que jeito. Do meu jeito. Mas depois conversei com minha esposa, eu falei, o Arthur, entrou água no cérebro dele. Né? E ele talvez seria uma criança que ficaria para o resto da vida na cama. Imagine eu com 60, 70 anos carregando uma criança.
é meu filho, você tem um amor monstruoso por ele, mas a sua saúde, Deus sabe o que faz. Mas foi muito difícil, né, para você e sua esposa saírem desse luto, né? Foi. Virar a página é a coisa mais difícil. Virar a página é... Eu passei o primeiro ano e falava, por quê? Meu pai morreu em 2010, meu sogro em 2011, depois morreu, deu um intervalo, acho que mais um ano depois morreu minha sogra e depois morreu meu filho. Então, foi muito difícil. Foi assim, muito difícil. Primeiro morreu meu filho, depois minha sogra. Então, foi um tapa atrás do outro. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Estou seguindo a Deus, estou ali, estou direitinho. O que está acontecendo, Deus? Você sumiu? Não é aquele mesmo Deus que me alcançou naquele local? O que está acontecendo? E eu não conseguia, mas chegou uma noite, era em dezembro, eu falei, Deus, eu quero virar a página. Chega, olha a cara da minha esposa, ela está acabada. Isso está me atingindo. E o meu filho, para explicar uma criança, e aí? Até hoje ele pergunta, onde está o Arthur? Aí eu fui para a psicóloga, expliquei para ele, expliquei direitinho, mas até hoje ele fala, e aí, o Arthur está crescendo lá no céu? Como é que ele está? Por que Deus levou o Arthur? Até hoje ele me pergunta. Aí eu falei, foi necessário, filho, foi bom, ele estava doentinho e tudo mais. Você explica da forma de criança, né? Mas foi bem difícil, bem difícil. Ela estava costurando a barriga dela num dia, eu estava enterrando meu filho no outro dia. Então, ela teve que fazer uma cesárea? Tem que tirar, né? Porque quase 9 meses. Você E tem esse que enterro, fazer o você enterro. teve que ir lá fazer essa honra? Foi. E foi difícil, né? Foi. Então, foi eu, o pastor da época também, e o pastor Gerson, aquele caixãozinho branco. E quando ele saiu da emergência, meu filho, eu vi só os bracinhos dele para fora, enrolar no pano. Foi muito difícil. Foi um momento assim que impactou mesmo. Por isso que eu falo, tem que estar com Deus. Tem que estar com Se Deus, é senão sozinho, não se arrebenta. E quando fecharam o caixão, falou, pai, você tem certeza que não vai querer ver o rosto dele? Eu falei, só me interessa, tem em minha mente, coisa que me traz esperança. Amém. Que não Tomou me uma traz- posição ali Não, que ia ser favorável para você hoje. Não ia me servir de nada aquilo ali. Eu interessa meu filho que ficou, é a saúde que ele tem, uma benção, meu filho. Amém. Agora, depois de pouco tempo, a sua sogra também faleceu, né? Isso. E no finalzinho você a levou para sua casa, né? Levei, Por que cuidar. você tomou essa decisão? Eu quero até aproveitar para falar um pouquinho disso. As pessoas, até mesmo cristãs, elas menosprezam muito sogra, né? Elas vão com aquilo que o mundo dita, né? Mas a sogra foi quem te deu sua esposa, Daniele. Certeza. Foi aquela que deu continuidade à sua vida de alguma Com forma. certeza. E você resolveu, no momento de angústia dela, levá-la para sua casa. Como é que foi isso? Para mim, foi fácil levar para casa. O difícil é ver ela doente. Dona Dagmar, ela é uma benção. Ela foi uma benção para a minha vida. Eu nunca vi ela falando mal de mim. Eu nunca vi, nem por trás, nem nada. Todo mundo falava, André, só te elogia. Ela só te elogia, fala, pô, você é meu filho. É pretinho, mas é meu filho. Aí ela gostava muito de mim. Ia elogiar para todo mundo, no hospital. E eu falei, não, Daniele, você tem que cuidar da sua mãe. Porque do meu pai eu não fiz o mesmo. Eu não cuidei. Quando meu pai morreu de câncer, ela morreu de câncer também, né? Eu não cuidei, porque meu pai falava, não, eu sou forte, não deixava. Eu quero fazer por tua mãe, porque eu não fiz pelo meu pai. Por mais que ele viveu longe de mim. Foi quanto tempo ali dentro da sua casa? Eu não lembro assim, sou muito bom em lembrar, mas deve ter sido na minha casa, não sei se alguns meses, eu não lembro ao correto. E é difícil o câncer quando ele não consegue responder mais o medicamento. Você vai vendo a pessoa assim, a cada dia, né, prostrada, né? Ela não reconhecia a filha dela. Ela não conhecia. Um dos últimos dias que ela estava, já para morrer já, ela estava lá em casa, ela não estava achando banheiro. Então ela praticamente defecou todo o quarto. Ela não achava o banheiro, ela conhece minha casa. Ela estava perdendo a memória, estava ficando que nem uma criança. E até as filhas falaram, eu até falei, gente, ora a Deus, faz uma oração de entrega, não segura ela nesse mundo. Deixa, Deus, se for a tua vontade. Não a detém da glória, né? Com certeza, vai ser melhor, ela está mal. Amém. Entendeu? Então, foi importante. Hoje, uma nova experiência na sua vida, agente de trânsito, né? Isso. Eu acho interessante, o povo, como tem os radares aqui na João Pinheiro, o povo sempre acha que isso é punitivo. E eu penso como educativo. Com certeza. Nós temos ali uma rodovia de Alfenas, Areado, e tem um trevo que vai para a Serrania. Antes dos radares, sempre mortes e acidentes. Hoje, com o radar, diminuiu bem. O agente de trânsito, a função dele não é punir ninguém, né?
é educar em primeiro lugar, né? Mas você teve alguns problemas também de maus tratos, né, pela população. Como é que é isso? Como é que você recebe isso? Dói em você? Machuca você? É difícil, eu não posso relatar tudo, mas a população amoria, ela é educada sim. Graças a Deus. Ela é educada, se for comparar com o Rio de Janeiro. Educar, eu não daria esse nome de educar, sim reeducar, porque ela é educada quando ela tira a carteira. Ela está sendo reeducada, como deve agir. Devagarinho eu acredito que as coisas vão se organizar. Uma coisa bem rápida que aconteceu comigo, eu fiquei muito triste. Foi quando um homem falou assim, eu quero na praça dos seus irmãos. A praça, aí como se compara? Existe uma praça de macacos aqui. Ele me deixou muito triste. Mas eu entreguei na mão de Deus. Falei, tá tudo bem. Isso não rouba a sua paz mais não? Não, não rouba não. São coisas assim, normais. A gente tem um teor de álcool nele, ele estava meio alcoolizado, e eu deixei para lá. E eu gosto da função. Eu estou feliz de contribuir com a cidade que me acolheu muito bem, Poços de Caldas. Eu queria agradecer a tua vida, André. Você veio aqui, foi muito especial para nós. Amém. Eu creio que o que Deus fez através da sua vida pode abençoar essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas. Amém. E que a sua família cada dia mais permaneça no Senhor e veja, né, como o Senhor quer, né? Porque a gente não pode parar, a gente tem que continuar servindo a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. E que a paz do Senhor seja sempre sobre a sua vida e a sua família. Amém, que assim seja. Amém. Amém. E o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Quero ler a palavra em Atos capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos aqui a Tua palavra que é viva, ela é eficiente para transformar vidas, para tirar do nosso coração toda decisão que não Te agrada. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre aqui hoje, através da Tua verdade. Amém. Você já se sentiu totalmente dependente das pessoas? Você já foi deixado de lado? Você já se sentiu talvez por um dia, por algumas semanas, abandonado por todos? Imagina a situação deste homem, este homem que era levado, ele tinha uma deficiência, e ele era levado diariamente à porta do templo, porque as pessoas iam prestar adoração a Deus, e eles passavam por lá e talvez compadecidos, davam ali uma moeda, davam alguma coisa para ele comer, e ele dia após dia vivia aquela situação, uma situação realmente de total dependência,
uma situação de mendigância, uma situação talvez a mais difícil para aquela época. Você vivia como mendigo, como aquele que está às margens da sociedade. Se ninguém lhe desse nada, ele pereceria. Interessante que um dia ele pede esmola para 2 servos do Senhor, Pedro e João. E Pedro então diz, olha para nós. E ele olha, mas ele olha esperando já, talvez com a mão até estendida, né? Para receber ali uma moeda, um trocado. E Pedro diz para ele, olha, eu não tenho prata e nem ouro. Isso que você está me pedindo, eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Eu tenho Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho Deus como meu único Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ali eles deram apoio e aquele homem levantou. Olha que maravilha. Deu um salto, se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E as pessoas se admiraram, porque sabiam que aquele homem não tinha capacidade de andar. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus? Primeira coisa, sem Jesus, nós somos mendigos. Sem um encontro realmente íntimo com Cristo Jesus, nós somos mendigos. Nós estamos à parte do reino de Deus. Nós estamos totalmente dependendo de homens. Nós estamos dependendo de governos. Nós estamos dependendo de situações locais. Aquele homem, ele estava totalmente carente de um trocado. Quando nós estamos sem Deus, nós precisamos de misérias. Nós vivemos misérias. Nós acostumamos com a miséria. Nós acostumamos com uma vida sem usufruir do que um homem pode realmente ter de bom. A graça do Senhor Jesus. Quando nós estamos sem Deus, os homens nos levam para onde querem. Nós não temos voz própria. Um homem sem Deus, ele vive pela pressão do mundo. Ele é como um camaleão, depende do ambiente, a sua cor muda. Mas eu quero falar aqui, quando nós encontramos Cristo Jesus, quando nós encontramos um servo do Senhor, que vive para Deus realmente o que Ele pode fazer na nossa vida. Este homem era mendigo até o dia em que Pedro e João passaram por ele. Este homem era um homem guiado pelo mundo até o dia que Pedro e João passaram perto dele. Este homem era um homem limitado de andar até o dia que Pedro e João passaram por ele. Por quê? Pedro e João eram o poder? Não. Cristo Jesus é o único poder. Mas Cristo Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, resolve nesse momento usar Pedro e João. E este homem, quando olha para Pedro e João, o maior sonho que ele tinha, o ápice, talvez uma moeda maior, talvez um recurso financeiro maior, talvez agora eu vá receber um recurso financeiro maior. E Pedro diz, olha para nós que somos limitados, olha para nós que não podemos nada, mas o Cristo que nós servimos pode muitas das coisas, pode todas as coisas. Eu não tenho prata, é isso que tu queres? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Eu tenho o poder de Deus habitando no meu coração. E agora eu te ordeno, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A mendigância daquele homem termina agora, porque Jesus opera poder através de Pedro e João, e aquele homem agora é curado da sua enfermidade física. Aquele homem agora não precisava mais dos outros para o levarem. Aquele homem agora tinha uma vida novamente devolvida, sua saúde. Aquele homem agora ele podia tomar várias decisões. Ele podia ir para um bar, ele podia ir para uma prostituição, ele poderia ir pensar em ganhar dinheiro, mas aquele homem ele tem uma decisão especial.
Versículo 8, de um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aquele homem agora, dentre as decisões que ele podia tomar, longe de Deus, ele resolve entrar no templo, não prostrado, mas saltando e glorificando o nome do Senhor. Interessante que hoje nós vemos pessoas que se declaram lavadas no sangue do Cordeiro, mas que têm um testemunho ruim, cabeça baixa, sempre murmurando e reclamando. Este homem aqui foi curado e ele entra para o templo de uma maneira especial, de uma maneira que chama atenção, pulando, porque ele não podia pular. Ele entra saltando, dançando na presença do Senhor e louvando ao Senhor e dando glórias a Deus pelo milagre. Talvez você esteja totalmente necessitado de um milagre hoje, um milagre na sua própria vida, na vida de alguém que você ame, mas qual será a sua verdadeira intenção com esse milagre? O dia que esse milagre chegar na sua casa, é saltar e louvar a Deus, ou é correr para a sua vida, da maneira que você veio, correr para o seu bar, correr para o seu adultério, correr para a sua vida longe do Senhor, correr para uma vida que desagrada a Deus? Talvez o milagre não chegou, porque Deus sabe o que teu coração tem pensado. Teu coração não tem pensado em uma vida no altar, teu coração tem pensado em usufruir dos prazeres transitórios da vida? Será isto? A palavra do Senhor diz que Deus se alegra quando uma pessoa dá graças. Nós temos um texto em que 10 leprosos pediam: Senhor Jesus, cura-nos. E o Senhor Jesus manda que eles vão ao sacerdote, e no meio do caminho eles são curados. Mas só um volta. E quando Jesus então recebe, que ele se prostra, Jesus falou: mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9 para darem glória a Deus? E assim talvez seja a sua vida. Você não dá glórias a Deus, você não reconhece o poder de Deus sobre a sua vida, você não reconhece o cuidado de Deus sobre a sua vida. E eu chamo a sua atenção: Deus te ama, mas é preciso que você agora louve ao Senhor, porque versículo 9 diz: todo o povo ouviu a andar e a louvar a Deus. A vida desse homem foi mudada na sua vida física, mas também foi mudada a sua vida espiritual. Este homem agora passa a louvar a Deus, não só andar, mas a louvar a Deus. E isso serviu de testemunho para muitas pessoas. Quantas bênçãos Deus derramou sobre a sua vida. E hoje você não louva, você não glorifica, você vai numa igreja, põe defeito, vai na outra, põe defeito, não fica em nenhuma delas. Você precisa entender que Deus te amou primeiro, e você vai em algum lugar, e vá num lugar não para ser servido, mas chega numa igreja e fala: eu vim aqui para servir a Deus, eu não vim aqui para olhar para o homem, eu sei que Deus vai me usar de maneira forte. É isso que Deus quer de você. Submissão a Ele, que você o louve, que você o glorifique, que você testemunhe e conte as suas maravilhas, que na sua boca haja um hino e um cântico de louvor e adoração. O que você tem falado por aí reflete a glória do Senhor? Quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo Jesus. Quantos benefícios Deus tem te derramado? O que poderíamos fazer para pagar esses benefícios? Nada. Nunca poderemos pagar, mas poderemos ter uma vida no altar, uma vida para louvor do Senhor. E é isso que eu vou orar agora, que a sua vida seja para louvor do Senhor. Senhor Deus, eu quero abençoar essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Senhor Deus, faz hoje, Senhor Deus, uma faxina nesse coração. Tira desse coração tudo aquilo que não te agrada e começa, Senhor Deus, a transformar esse coração em um coração adorador, para que ele te louve, para que ele salte, cante, glorifique o teu santo nome. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você quer experimentar o melhor de Deus? Ame a sua palavra, viva o cuidado de Deus, porque Ele te ama, Ele deseja que você o sirva de todo o seu coração. Olha, Ele tem para você vida eterna, e aqui nessa terra, vida em abundância. Você é especial para Deus, que Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.